Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título As Mudanças dos Valores Morais. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será a existência dos valores morais desde o princípio. Em segundo lugar, vamos falar sobre alguns exemplos das absurdas novas leis. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a igreja preparada para enfrentar um mundo de valores invertidos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A existência dos valores morais desde o princípio. Os códigos de leis da Bíblia. O Senhor estabeleceu em primeira instância, desde os primórdios da humanidade, uma lei moral universal, através dos 10 mandamentos. E inspirou Moisés a escrever um compêndio de leis, também chamado de Lei do Concerto, considerando as áreas inerentes às relações sociais e até mesmo religiosas, nas quais podemos citar leis civis, judiciárias, penais, militares, sanitárias, tributárias, alimentícias, trabalhistas, ecológicas e a tolerável regulamentação da escravidão, que deveriam ser obedecidos pelos israelitas. É o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, em seu capítulo de número 10, em seu capítulo de número 4, versículo de número 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Neste contexto, temos que fazer então uma distinção bem clara entre a lei dos 10 mandamentos e a lei do concerto, escrita por Moisés sobre a inspiração de Yahvé, considerando que todos são concertos de Deus. Porém, para efeito didático de compreensão das abrangências dessa lei, estas são distinguidas conforme a seguinte explicação pedagógica. Então nós temos, o Senhor deu uma só lei a Moisés e ao povo de Israel, mas para efeito didático nós vamos dividir como a lei dos 10 mandamentos, chamado Decálogo, que esta é um ordenamento moral para todos os povos de todos os tempos, para toda a humanidade, e nós temos também os preceitos escritos por Moisés ao povo de Israel. Então, didaticamente, nós podemos dividir então a lei nestes 2 aspectos, o que nós vamos começar a falar agora. A lei de Deus, isto é, os 10 mandamentos, são preceitos morais universais, dados aos homens para serem obedecidos integralmente e indistintamente por todos os povos em qualquer época, não podendo então sofrer qualquer alteração da sua forma original, e imperativamente assumem um caráter permanente, imutável e infidável. Esta lei raiz para as demais leis, ou seja, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, foram colocadas no interior da Arca da Aliança para demonstrar a sua universalidade e origem genuína em Deus. É o que nós podemos ler no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 40, versículos 20 a 21, que diz assim a palavra do Senhor: Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório,
em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Portanto, as 2 tábuas dos 10 mandamentos foi colocado no interior da arca da aliança, como testemunho contra o povo, mas ao mesmo tempo para demonstrar a sua universalidade e a sua origem como sendo genuína em Deus. Já a lei de Moisés, propriamente dita, ela guarda prescrições de ordem variada, direcionada ao povo especificamente, no caso aos israelitas, com severas restrições, sendo temporais, cuja vigência terminou com a dispensação da graça, inaugurada pela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Apesar destas características, nós podemos observar que alguns princípios destas leis foram subjetivamente aplicadas no ordenamento jurídico de muitas nações nos dias de hoje. O livro da lei de Moisés, com as leis escritas, foi colocado ao lado da Arca da Aliança, como testemunha contra o povo de Israel, que se comprometeram a cumprir todos os estatutos ali escritos. E isto está em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículos 24 a 29, que diz assim: tendo Moisés acabado de prescrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Portanto, aqui nós temos um livro com a lei de Moisés propriamente dita, os preceitos direcionados então às relações sociais do povo de Israel. Mas a lei de Deus ela é suprema, ou seja, Deus em sua onisciência sabe que um povo para se organizar precisa de uma legislação que faça a regência das relações sociais e interpessoais desta sociedade, de modo então a garantir um balizamento de condutas, de comportamento, de posturas, de costumes, de tradições, e justamente por isso o Senhor promulgou uma lei denominada Decálogo, os 10 mandamentos, que quer dizer 10 palavras, também conhecida, como já falei, dos 10 mandamentos. Deus estabeleceu então mais preceitos, além dos 10 mandamentos, isto através de Moisés, na forma de códigos escritos nos livros de Êxodo, como nós já falamos, no livro de Números, de Levítico e de Deuteronômio. Então, isto veio a formatar a chamada Lei de Deus, que é a base legal e espiritual para promover a restauração da alma do ser humano, para dar sabedoria e alegria ao coração do homem, para dar a este homem discernimento espiritual, bem-estar social, paz, segurança e felicidade. E isso nós podemos contemplar no livro de Salmos, e isso no Salmo de número 19, do versículo de número 7 até o 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Desde a criação de Adão e Eva até os nossos dias, é irrefutável que a natureza humana decaída, presente com mais ênfase na sociedade do século XXI, tem seus ideais, em nome de uma pseudo-evolução nas transformações das relações sociais, uma tendência de não aceitar normas, pois entendem que as regras são opressoras e por isso quebram as normas, onde tudo é questionado, considerando que não existem valores absolutos. Mas um relativismo que supostamente
caracteriza liberdade e felicidade. Isto é, o que é errado para uns é certo para outros, até mesmo nos padrões morais de convivência humana. Portanto, há uma tendência natural do homem pecar, se inclinar para a carne, quebrar as normas. E isso nós podemos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo 20, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas nós sabemos que qualquer lei dos homens, por mais sábia que seja, não pode sobrepujar a vontade de Deus. Exarado esta vontade nos escritos da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível e por isso absoluta, tendo a supremacia sobre leis ou códigos humanísticos. A lei de Deus é suprema e por isso deve ser obedecida. Passemos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre alguns exemplos das absurdas novas leis. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados sobre a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social, com a tentativa de mudar valores sociais, morais e espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus. E esta mudança é para valores de concepção e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência inconsequente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz exatamente um diagnóstico de uma sociedade que despreza os preceitos de Deus. E isto está registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O Estado promove sem medida uma ingerência nas relações sociais da sociedade, criando e sancionando leis que favorecem um ataque e as ameaças aos bons costumes e valores relacionais da família, de forma a desestabilizar e destruir famílias e mais famílias, aniquilando paulatinamente os diversos grupos sociais. E, por conseguinte, a sociedade como um todo, culminando com a total destruição de uma nação nos seus valores morais, sociais e, sobretudo, espirituais. A ingerência do Estado tem propiciado, por meio da base educacional e das pseudas livres relações sociais, amparadas pela criação de leis espúrias, grandes ameaças e ataques à Constituição, bem como a mantença da família no padrão pai, mãe, filhos, perfeitamente harmonizados com a palavra de Deus. E esta ingerência é através de leis, as quais nós podemos citar, por exemplo, uma lei que promove a desobediência dos filhos aos pais. O liberalismo social prega a pseudo-liberdade na criação dos filhos, onde pais que vierem aplicar qualquer ação de natureza disciplinar a filhos desobedientes ou rebeldes devem ser passíveis de punições, inclusive com a perda do poder sobre os filhos, que poderão ser recolhidos a instituições governamentais para serem educados por agentes do governo. A Bíblia Sagrada ordena que os pais devem ser os educadores por excelência de seus filhos, inclusive com a aplicação de punições disciplinares
para que os efeitos sobre a formação espiritual, emocional, intelectual dos filhos sejam benéficas e duradouras. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em Provérbios, capítulo de número 23, versículos 12 a 14, diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Em Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Em Provérbios, capítulo de número 29, já no finalzinho do livro, em seus versículos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Uma segunda lei aí contra a família e a sociedade é a legalização do aborto. Grupos sociais têm aventado a legalização do aborto através da permissão para interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. A palavra de Deus condena veementemente esta prática, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano indefeso criado por Deus. Ademais, esta irresponsável legalização do aborto fomentaria a promiscuidade no âmbito da família, especialmente nas jovens e adolescentes, ferindo frontalmente os princípios doutrinários manifestados por Deus na Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus em seu capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, o Senhor é claro: não matarás. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Em terceiro lugar, existe movimentação para a legalização da prostituição como profissão. A prostituição é a mais relevante destruição da dignidade humana, pois corpo, prazeres carnais são trocados por dinheiro, onde o ser humano passa a ser objeto descartável. A sociedade prostituída no campo sexual desestabiliza a família, cria relações promíscuas, traições, quebra de confiança, adultérios, homicídios e outros males sociais de consequências danosas e imensuráveis. Não há como tolerar a prática da prostituição, que é condenada pelo Senhor em todos os aspectos. Em sua palavra, Jesus condena o pecado da prostituição, mas ama e perdoa um pecador arrependido. Em quarto lugar, a movimentação para uma criação de uma lei que permita a produção e consumo de droga ilícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidas por tratamentos médicos se consubstanciam em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas
tantos pais como filhos são alijados do convívio normal em sociedade. Perdem famílias, perdem bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos depreciados e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como sub-humanos, sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de drogas, sejam ilícitas ou lícitas, promove uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem. E este vício de drogas, seja lícitas ou ilícitas, tem a absoluta reprovação do Senhor Yahvé. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social e humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Em Provérbios, capítulo de número 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Já em Provérbios, capítulo de número 23, versículos 29 a 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará com um basilisco. Seus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Portanto, aqui uma total reprovação ao consumo, à produção e consumo de drogas, seja lícita ou ilícita. Em quinto lugar, nós temos uma condescendência com a delinquência. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais, biológicos, sociológicos e até mesmo políticos, se não forem devidamente cuidados pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência generalizada. Vivemos neste momento em todos os lugares de nosso país com uma delinquência desenfreada, sem quaisquer perspectivas de solução. Não há, neste caso, uma perspectiva de abrandamento ou de minimização da violência. E, pelo contrário, nós observamos uma tendência cada vez mais de agravamento. Os sistemas judiciais desestruturados que não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo pela impunidade, direta ou indiretamente, a sensação de prevalência da violência. E isso nós podemos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por causa da impunidade, o homem volta a praticar o mal, porque o seu coração está inclinado para o mal. Deus examina tanto o justo como o iníquo e abomina aquele que ama a violência. É no coração do homem que nasce toda sorte de pecado, e é no coração dele que Cristo transforma
E é no coração dele que Cristo, no desejo delinquente, aniquila este desejo pela pureza, pela santidade da presença do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 7, versículo 21 a 23, diz assim a palavra do Senhor: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículos 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor sobre esta transformação em Cristo, de caráter em Cristo Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outras leis que perturbam a família são as novas relações matrimoniais. Sobre estes modelos matrimoniais que o liberalismo social intenta padronizar como relação social familiar, nós temos casais do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais e também por empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, ou seja, separados. União de um homem com uma mulher apenas para gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe. E também as relações sexuais ilícitas, entre outras. Estes modelos fogem do padrão dado por Deus para o casamento, que deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. É o que diz a primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Portanto, aqui estão as características da estabilidade familiar, da união no casamento. Ou seja, tem que ser monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher para um homem, deve ser heterossexual e indissolúvel. Ou seja, heterossexual não pode haver casamento de pessoas com o mesmo sexo. E deve ser também indissolúvel, ou seja, o casamento é uma união, é uma aliança para sempre. Vamos agora para o item 3 da lição, falando sobre a igreja preparada para enfrentar um mundo de valores invertidos. Somente a educação cristã pode, de forma plenamente eficaz, preencher uma grande lacuna na educação dos filhos, concebendo e formando neles um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual, numa excelsa fonte que é a palavra de Deus, bem como nos fundamentos espirituais e morais registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania cristã em nossos filhos, bem como em nós mesmos, os pais. Na carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, em seu capítulo 4, versículos 17 a 24, diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos,
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Portanto, aqui nós lemos esse texto em que fala da santidade cristã oposta à dissolução, oposta ao homem que vive em pecado. Vamos falar agora um pouco sobre a educação e a missão prioritária dos pais e da igreja neste campo. E vamos começar a definir o que seja educação. Educação é um processo que visa o desenvolvimento harmônico do ser humano, nos seus aspectos intelectual, moral e físico, e a sua inserção na sociedade. Processo de aquisição de conhecimentos e aptidões, instrução, adoção de comportamentos e atitudes correspondentes aos usos socialmente tidos como corretos e adequados, cortesia, a polidez. A educação secular é a educação desenvolvida nas instituições de ensino, que utilizam de forma sistemática programas curriculares construídos segundo os fundamentos da ciência, da filosofia contemporânea, entre outros fundamentos, que dão uma grande amplitude de conhecimento humanísticos, onde em sua maioria desprezam os valores éticos e morais absolutos, e sobretudo os espirituais. Mormente ao amparo de que o nosso país ele é laico, não cabendo quaisquer discussões de ordem religiosa, desprezando então os princípios da palavra de Deus. O que temos observado nos bancos escolares é a formatação e consecução de uma educação permissiva, contemplando a emancipação e falsa libertação dos jovens do jugo dos pais, fazendo então o que bem entendem como normal ou não, bem como a imersão de um materialismo codificado na competição e competitividade, nas posições sociais. No ter antes de ser, consagrando o esquecimento de que existe um Deus Criador que ama a todos, sem acepção de pessoas. Tudo isto é vaidade. E na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 2 a 11, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, aqui Paulo faz um aviso contra os falsos mestres e aponta também
que todo conhecimento humano, ele na realidade ele não tem nenhum valor frente aos valores absolutos da palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, a palavra de Cristo, muito mais importante do que qualquer conhecimento humano. Mas quais são as ameaças à igreja na base educacional secular? E nós temos, em primeiro lugar, o materialismo. E o materialismo é a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados com modificações de substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Um exemplo clássico do materialismo é o ateísmo implícito, que tem se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. E no Salmo 53, versículo 1, há uma caracterização desta condição materialista que hoje predomina na nossa sociedade. Salmo 53, versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Na primeira carta de João, do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número 4, versículos 1 a 10, aliás, versículos do 1 ao 6 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Outra ameaça à igreja na base da educacional secular é o relativismo. A base para nossos... E o relativismo é que a base dos nossos juízos, ou seja, na base para nossos juízos, no conhecimento, na cultura e na ética, no relativismo difere de acordo com as pessoas, de acordo com os acontecimentos ou então as situações. O relativismo é o estado mental de uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas. Um exemplo bem clássico do relativismo nas escolas é a propagação da teoria evolucionista de Darwin, que proclama o homem como o descendente do macaco, algo desprovido de veracidade, pois o criacionismo é uma realidade registrada nas páginas da Bíblia. Nossas crianças não podem ser educadas fora dos valores absolutos da Bíblia. Deus criou o universo e tudo que nele há, e sobre o universo mantém o domínio e o controle pleno. Devemos sempre louvar o Deus Criador. Em nossos dias,
A educação formal nos estabelecimentos oficiais de ensino assumiu uma conotação de ampla informação, ou seja, uma educação informativa de alto grau para a educação profissional, inserido na formação dos discentes um espírito de competição, um espírito de materialismo, um espírito de ateísmo, de ceticismo e agnosticismo, com prejuízos incalculáveis à formação moral e social do aluno. Os inúmeros preceitos morais difundidos tanto na escola secular como no mundo cibernético, tais como o liberalismo social, o relativismo, o humanismo, tonteou as mentes e embotou o caráter dos aprendizes, pois nestes preceitos não há espaço para difusão de ensinamentos de Deus, e muito menos na grade curricular espaço para a educação cristã. No livro de Daniel, capítulo de número 12, a palavra de Deus diz que a ciência se multiplicaria, deixando então as coisas de Deus desprezadas. Diz assim no tempo do fim, Daniel 12, 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzir à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e a ciência, o saber, se multiplicará. Vamos falar agora um pouco de educação cristã. A educação cristã, ela deveria ter um espaço especial na vida de uma família, pois a transmissão, o aprendizado e a prática dos princípios divinos garante ao ser humano um equilíbrio espiritual, moral, social e familiar de excelência. E a base deste ensino é a Bíblia Sagrada, onde a igreja aparece como instrumento importante de anunciação e ensino desta palavra, sob a regência de um homem ungido e chamado por Deus, o anjo da igreja, cognominado como o pastor. Em Jeremias capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então a figura do pastor é fundamental para que haja a educação cristã da família, na base da Bíblia Sagrada. Não há a menor dúvida que os pais são chamados prioritariamente a acompanhar a educação secular dos filhos e especialmente serem os principais educadores da vida cristã de seus filhos, reservando os ensinos das boas práticas morais, éticas, sociais e espirituais sustentadas nos princípios divinos. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma educação cristã na família, amorosa e formativa,
consubstanciada na presença e no reconhecimento do Deus vivo como nosso Pai, e também amparada pela presença permanente da família na igreja, considerando que também o ensino na igreja não substitui o ensino no lar, e nem o ensino no lar substitui o ensino da igreja, contando ainda que os ensinos da gloriosa e inesquecível escola dominical seja sempre efetivado como educação cristã na família, sabe qual é o resultado? O resultado será uma família equilibrada, onde reinará a paz, a tranquilidade, confluência plena nas bênçãos do Senhor. E essas bênçãos derramadas do céu, no seio da família, formando nos seus componentes um caráter moral, social, intelectual e uma vida espiritual na mais alta excelência, sem distorções agravantes de sua conduta ética na sociedade. E no livro de Levítico, no capítulo de número 11, o livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 11, versículo 45, o Senhor diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Concluindo a nossa aula de hoje, a educação começa irremediavelmente na família. Os pais devem buscar uma irrepreensível formação cristã, consubstanciada na palavra de Deus, para ensinar a seus filhos os princípios divinos, livrando-os destes horrendos últimos dias. Deus nos deu esta nobre missão de educar nossos filhos, com o apoio da igreja, sem terceirizações ou transferência de responsabilidade. Leamos aqui o Salmo 127, versículos 1 a 5, que diz o seguinte. Salmo 127, 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.